Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus para todos, amém? Eu sou o pastor Adilson e esse é o Conexão da Alma. Amados, hoje eu quero falar para você sobre guerras. Você gosta de guerras? Ah, tá, então beleza. Então nós vamos falar sobre guerras hoje. E para falar sobre guerras, eu quero trazer para nós um texto bíblico, um texto que está lá em 2 Reis, no capítulo 2, a partir do verso 8, que vai falar de uma guerra que acontece no mundo espiritual e no mundo físico. Então, o livro de 2 Reis, capítulo 6, a partir do verso 8, diz assim, olha: E o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou seus servos, dizendo, em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo, guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Presta atenção, amados. O livro de 2 Reis, no capítulo 6, está falando de uma guerra que o rei da Síria estava fazendo contra Israel. E o que acontecia ali naquela situação? Toda vez que o rei da Síria fazia um planejamento de guerrear Israel, o rei de Israel ficava sabendo com antecedência. E o rei de Israel, então, ele fugia do lugar que o rei sírio estava, ele não passava por ali. A palavra diz que foi mais de uma vez que isso aconteceu. E o rei da Síria, então, ele ficou ali encucado. Como que estava acontecendo aquilo? Como que o rei de Israel ficava sabendo da emboscada? Então, ele reúne o seu exército e ele quer saber do exército qual deles, qual do seu grupo ali que estava dando a informação para o rei de Israel. E um dos homens, ele se levanta e ele vai dizer para o rei da Síria, não, meu senhor, ninguém aqui está fazendo isso não. O que acontece é que lá em Israel tem um homem de Deus. E o homem de Deus, ele consegue ouvir tudo que o Senhor fala lá no seu quarto, lá no seu íntimo. Então, quando o Senhor faz as emboscadas, quando o Senhor planeja as emboscadas, o homem de Deus fica sabendo e ele conta para o rei de Israel que foge da emboscada. O rei então, o rei da Síria então, queria saber quem era esse homem e onde ele estava. E os próprios soldados disseram. Então o rei da Síria, ele manda que um grande exército de cavalos, de carros e cavalos, ele manda que um grande exército vá até o encontro de Eliseu e que eles façam um cerco ali naquela região. Para quê? Para prender Eliseu, para trazer Eliseu até a presença do rei da Síria. Queridos, olha, presta atenção. A nossa vida, ela é uma vida, nós passamos por muitas guerras. Todos os dias acontecem guerras nas nossas vidas. Guerra no mundo físico, guerra no mundo espiritual. Jesus disse que no mundo teríamos aflições. Todos os dias temos lutas para enfrentar. Por quê? Porque são guerras. O livro de Daniel deixa claro para nós como que acontecem essas guerras. Lá em Daniel, no capítulo 10, no verso 12, no verso 13, diz assim, olha: Então ele disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Daniel tinha entrado em oração, o texto vai falar de 3 semanas, 21 dias de oração, e desde o primeiro dia que ele entra em oração, o rei da Pérsia, que é Satanás, se levanta contra a oração de Daniel e impede que a oração seja respondida. Então, quando Gabriel, quando ele vem trazer a mensagem para Daniel, aí ele fala que ele enfrentou lutas, ele enfrentou muitas batalhas para chegar a Daniel, e ele não conseguia chegar a Daniel. Então ele chamou Miguel, que era um serafim, com uma patente da mesma altura do rei da Síria, daquele principado da Síria, e os dois guerrearam e Gabriel conseguiu levar a mensagem até Daniel.
Então a nossa vida, ela é pautada em cima disso, em cima de guerras espirituais. Todos os dias nós temos lutas, né? Nós temos guerras, nós temos lutas para viver, para passar por elas. E ainda lá em 2 Reis, no capítulo 6, então o exército ele vem, ele cerca, né, o local onde Eliseu está, e no verso 15 diz assim, olha: e o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o servo lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, e em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, a esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Olha que o rei da Síria então manda capturar Eliseu, manda lá um exército muito grande de carros e cavalos. O exército cerca o local onde que Eliseu está, mas acontece que de manhã, a palavra diz que bem cedo, e o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E quando ele sai, ele se depara com aquele exército, ele dá de cara com aquele exército, e ele vê que é um exército muito grande, e eu penso que ele fica com medo quando ele vê aquele exército. E aí ele fala: ai, meu Senhor, que faremos? Eu penso que nele brotou um sentimento de pavor, de pânico, de muito medo mesmo. E aí eu fico pensando que nessa hora ele pensa: puxa vida, agora nós vamos morrer, o que eu faço? Eu corro, eu aviso o meu Senhor, o que eu faço? Porque eu não vejo saída. Às vezes nós nos encontramos em guerras, queridos, que nós não vemos saídas, aos nossos olhos, a gente não vê saída, parece que não tem solução, de tão pesada que é a guerra, de tão forte que é o combate, que a gente se sente ali fraco, impotente, a gente se sente diminuído diante da força daquela guerra. Mas a palavra diz que Eliseu, ele olha para o servo e ele fala: olha, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aquele servo, ele na verdade, ele não conseguia ver o exército que Eliseu estava falando. Por trás do exército da Síria existia um exército muito maior, que era o exército de Deus. O exército de Deus estava ali presente por causa de Eliseu, e Eliseu fala para ele: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E aí a palavra diz que Eliseu ele faz uma oração e pede ao Senhor para abrir os olhos do servo. E aí a palavra diz que eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Havia em volta do exército sírio, havia um exército infinitamente maior a favor de Eliseu e a favor do seu servo. E Eliseu ele é um homem tão usado por Deus, ele é um homem que tem tanta confiança em Deus e tanta intimidade com Deus, que ele faz mais uma oração e ele pede para que o exército sírio fique cego. E o exército sírio fica cego. Então, queridos, olha, o que acontece na nossa vida? O exército dos poderes espirituais que se opõe hoje contra nós, eles são tão perigosos quanto o exército que cercava Eliseu. Todos os dias nós passamos por uma guerra, nós enfrentamos lutas. Então são exércitos que vêm para nos enfraquecer, para nos desencorajar, para nos deixar abatido. E hoje, esses exércitos de hoje, eles são tão perigosos quanto o que Eliseu enfrentou naquele dia. Por quê? Porque Satanás, ele quer fazer com que a gente se sinta sozinho, ele quer fazer com que a gente se sinta enfraquecido,
ele quer nos desencorajar de lutar. Então, ele quer que nós nos sintamos como que diante de grandes e insuperáveis dificuldades. Ele quer nos levar para um plano desse, né? Ele quer nos colocar diante de grandes e insuperáveis dificuldades. Ele quer que você se sinta só e abandonado, né? Satanás quer que você lute com a sua própria força. Por quê? Porque todos esses pensamentos, com todos esses pensamentos, ele vai te enganar. Ele vai fazer com que você pense que você está sozinho. Ele vai fazer que você creia que você é um derrotado, que você, né, é fraco. Na verdade, quem é derrotado, quem já é derrotado, é Satanás. Mas ele quer fazer com que você se sinta um derrotado diante das dificuldades, das lutas, das guerras que ele vai travar para poder te vencer. Na realidade, os poderes desse mundo não são nada em comparação com o poder que podemos ter por meio do Espírito Santo. Existe sobre a nossa vida um Deus Todo-Poderoso e Ele é o vencedor. Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o Rei, né, o Senhor da guerra. Existe sobre nós um poder tão grande, né, que está a nosso favor, e para isso nós precisamos exercitar a fé em Deus, né? Podemos, através da fé em Deus, reconhecer os nossos inimigos por aquilo que eles realmente são, e eles já foram vencidos, eles já foram derrotados. E com isso, né, com Deus ao nosso lado, nós o venceremos, porque na verdade quem vence não somos nós, mas quem vence é Deus, que vence as nossas guerras por nós. Então, o servo de Eliseu, ele não conseguiu ver o exército de Deus, porque ele fixou os olhos, né, ele fixou os seus olhos somente no exército da Síria. Eu não sei, querido, eu não sei quais são as guerras que você está enfrentando hoje. Talvez as guerras que você esteja enfrentando hoje seja depressão, seja ansiedade, seja, né, pânico. Talvez as guerras que você está enfrentando hoje é porque o seu esposo foi embora morar com outra mulher, ou pior, né, morar com outro homem, ou o contrário, sua esposa saiu de casa para morar com outro homem ou com a outra mulher. Talvez as guerras de hoje, querido, seja porque você está vendo aí, né, o seu filho virou uma menina e sua filha virou um menino, né, e você está sendo envergonhado, né, você está se sentindo o pior dos piores. Talvez as suas guerras de hoje é na área financeira. Talvez as suas guerras hoje, querido, é lá no seu ministério, naquilo que você, né, tem tentado oferecer ao Senhor, e você está passando lutas. Talvez as suas guerras sejam lá no seu trabalho. Eu não sei qual é a guerra que você está passando, mas o Senhor dos Exércitos, Ele está pronto para guerrear por você e vencer essa luta, vencer essa guerra. Eu queria, querido, que você soubesse que você, né, que se você estiver no meio de uma guerra espiritual, eu queria, amado, incentivar a você para que você creia que você não está sozinho. E para confirmar que você não está sozinho, para deixar claro para você que você não está sozinho, Isaías 41, verso 10 diz assim: olha, não temas. Olha, ele já começa o versículo dizendo: não temas, porque eu sou contigo. Ele está falando de Deus. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se indignaram contra ti. Tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Amém? Existe uma guerra aqui. Eu creio que você está passando por uma guerra, com certeza, todos nós passamos. Mas o que eu quero que você entenda é que você não está sozinho nessa guerra. Que o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos, Ele luta a seu favor. E Ele só entra na luta, Ele só entra numa guerra para vencer. A guerra que o Senhor Jesus entra
A guerra que o Todo-Poderoso entra é guerra vencida. Creia, Ele está a seu favor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê sabedoria, que o Senhor te dê entendimento dessa palavra e te renove para que você possa entender que pela fé você pode passar por todas essas tribulações, mas que o Senhor é contigo, que Ele vai vencer as suas guerras e você sairá vencedor. Amém? Que Deus te abençoe. Nós nos encontramos no próximo vídeo, em nome de Jesus.